Na busca incessante por um estilo de vida mais saudável e equilibrado, muitas pessoas estão recorrendo ao Pilates, uma prática de exercícios que vai além do físico e aborda o bem-estar como um todo. A prática do exercício oferece uma abordagem holística para a saúde do corpo e da mente. Por isso, nós vamos bater um papo com a especialista em Pilates, Sara Paiva, que por sinal é minha instrutora de Pilates também. E eu posso falar aqui pra vocês, gente, como a minha vida mudou desde que eu comecei a praticar o Pilates, hein, Sara? É bom demais, né? Coisa boa, Carlinha. Estou muito feliz de estar aqui com você, né, e falar sobre algo que eu amo, que eu acredito muito, né, e que traz tantos resultados para a vida de quem pratica. E você já está sentindo na pele. E traz resultados significativos, sabe, gente? Porque é a saúde do corpo como um todo, física, mental, espiritual. O Pilates, na verdade, ele mexe com todo o nosso organismo. Sabe que eu tenho essa sensação, Sara, todas as vezes que eu termino a aula de Pilates, eu me sinto mais leve, né? Porque existem algumas práticas, alguns tipos de exercícios que ao final nos deixam com dores. E o Pilates não. Interessante isso. E a pessoa tem que realmente praticar para entender o que você está falando, né? Mas é bem isso mesmo, Carla. Ela é uma prática de movimento inteligente, então cada movimento equilibra o movimento anterior. Por isso que ao final de uma aula você trabalha todo o seu corpo e sai com a sensação de estar revigorada, não a sensação de estar desgastada, né? Você sai ali com o corpo bem conectado. E ali é trabalhado também a sua concentração, né? A sua presença naquele momento. É tão importante, hoje a gente vive tão cheio de atividades, né? Que a gente acaba por não estar presente em nenhuma delas, porque a gente está aqui pensando já no próximo compromisso, pensando na próxima atividade. E ali não, você tem que estar no É momento. incrível essa conexão que você tem com o teu corpo, com a tua mente, é algo tão único que só quem pratica o Pilates ou só quem está se dando o prazer de pelo menos fazer uma aula vai sentir essa sensação desse bem-estar. Ao que muitos e que para muitos parece ser algo difícil, não é bem assim, porque são técnicas que ao longo dos tempos, ao longo das aulas, vai fazendo com que você consiga se permitir ir além. Isso mesmo. Então, é aos poucos, é no ritmo de cada aluno. Então, é um movimento que tem técnica, como você falou, não é um movimento aleatório, não é de qualquer forma. Ele é progressivo, né? Então, a gente parte de uma construção, né? A cada aula, você vai superar, né? Ou conquistar uma habilidade nova, ou perceber o seu corpo tendo mais prazer em se movimentar, né? Essa alegria em estar realizando aquele movimento e percebendo menos esforço ao realizar aquele mesmo movimento. Então tem muita repetição também, para que a gente possa aprender. Tudo na vida a gente aprende por repetição. Quanto mais a gente faz, né, melhor a gente fica. Melhor a gente fica, mas é uma repetição que não te cansa, pelo contrário, ela te estimula. Isso, perfeito. Perfeita colocação. Então a gente está repetindo a cada aula, porém dentro da aula não são muitas repetições. Então, diferente, por exemplo, do padrão de academia, né? Em alguns formatos, 3 séries de 10. Não, você não vai ter, né? Você percebe ali que tem exercício, são 3 repetições daquele mesmo movimento. Você pensa, tão pouco? Não, mas é o suficiente para o objetivo daquele movimento, né? Que vai se conectar ao próximo e vai trazer uma fluidez de movimento, né? Então, tem essa ideia também de conectar um movimento ao outro. Sara, a tua paixão pelo Pilates começou quando? Carla, quando eu comecei em 2018, né? Eu trabalhava com método contemporâneo na época. E eu já gostava, mas para mim faltava algo como instrutora e como praticante. Então eu me apaixonei de verdade quando eu comecei a trabalhar com o Pilates clássico, que é o Pilates que mais se aproxima da metodologia de Joseph Pilates. Né? Hoje aqui no estado nós temos apenas 2 estúdios que trabalham, né, com essa metodologia, então é algo ainda pouco conhecido, né? Mas logo, e tem várias colegas que já estão procurando, eu dou aula para instrutores também, né? E tem essa diferença, por exemplo, do instrutor ter que ser aluno.
ele tem que ter um professor. Então, eu tenho professores, eu tenho profissionais também que me guiam nas minhas aulas. Eu tenho que me colocar nessa posição. Então, isso me fez também me apaixonar mais ainda pelo método, né? Sentir os benefícios no meu corpo trouxe mais segurança e mais alegria de eu estar ministrando ali aquela aula, né? Instruindo aquela aula para o meu aluno, porque eu sei que o que eu senti eu posso também proporcionar para eles, né? Então, E o Pilates clássico é um pouco diferente do contemporâneo, né? Ou é bem diferente? Eu diria bem diferente. É porque eu não cheguei a praticar o Pilates contemporâneo. Eu acho que eu fiz 2 aulas, mas eu não me encontrei lá no Pilates contemporâneo. Conseguiu identificar? Eu não ainda, consegui né? identificar, mas quando eu comecei a praticar o Pilates clássico com a Sara, já foi completamente diferente. Já na minha primeira aula, eu disse assim, é aqui que eu quero estar. Eu me encontrei exatamente aqui. Por exemplo, com você é totalmente diferente, né, Sara? Porque você já era uma praticante do Pilates contemporâneo. Você também já é uma profissional da área da saúde. Você é fisioterapeuta, né? Então, assim, o Pilates clássico chegou na tua vida mesmo como algo que você dissesse, olha, é isso que eu quero para mim e que eu vou querer também para os meus pacientes, para as minhas pacientes. Porque o Pilates clássico, inclusive, ele pode ser praticado tanto para homens quanto mulheres, crianças. Também, sim. Então, o Pilates, a gente tem uma frase assim, que o Pilates é para todos, mas nem todos são para o Pilates. A gente tem essa frase, né? Porque ele se adapta, é possível, né, qualquer tipo de corpo praticar, né, esse método, né? Salvo as devidas considerações, né? A depender, às vezes, de uma lesão ou de uma característica específica, a gente faz alguns ajustes. Né? Mas nem todas as pessoas vão se identificar e tá tudo bem, né? Por quê? Porque é um método, sim, que exige disciplina. Então, ali, né, te parabenizando aqui, Carlinha é excelente aluna, gente. Ela é muito focada, verdade, Então, curiosa. Isso. Né? Então, esse é o nosso perfil de aluno, que eu observo das pessoas que realmente se encontram no método. Pessoas que gostam de entender aquilo que elas estão praticando. Elas não estão lá só para fazer um exercício aqui à toa. Elas estão lá para entender o método. Então, os nossos alunos se tornam também apaixonados pelo método. Eu lembro que, dentre vários motivos, o que me chamou a atenção no clássico foi isso. Falar, o aluno tem autonomia para mover o aparelho, para conhecer de fato os exercícios, ele aprende os exercícios, ele aprende o nome dos exercícios, né? Que de primeiro contato pode ser algo difícil, aprender um nome em inglês, vários nomes, né? Mas com o tempo aquilo se torna natural, porque é um processo gradativo, gente. Você não vai chegar lá e faça tudo, né? Não, aos poucos, no início a gente está mais ali ensinando um beabá, mas com o tempo você vai chegar lá e conseguir executar, né, toda uma série, por exemplo, em um dos aparelhos que é o Reformer, sozinha no sentido assim, eu sei qual é o exercício que vem aqui, o que vem depois, qual é a transição, isso também é muito característico dentro do Pilates clássico, que não há uma pausa entre um movimento e outro. Com o tempo, o praticante começa a ter essa fluidez de um exercício ser conectado ao outro. As transições também são importantes, né? Então, ele faz toda aquela sequência sob o olhar do instrutor, que vai ali só lapidando ou intensificando algum movimento, né? E seguindo depois para o próximo nível. Então, a gente vai do básico até o intermediário e o avançado, né, se for para aquele aluno. Eu acho também, Sara, que o fato de você ser fisioterapeuta e já trabalhar há anos, né, com a fisioterapia, te deu também essa liberdade para escolher ser uma instrutora do Pilates, na questão também de ajudar pacientes, por exemplo, que tenham problemas nas costas, né? Pessoas idosas. Lá no teu estúdio também a gente encontra muitas mulheres idosas praticando Pilates, gente, de uma forma que eu fico assim, quero chegar nesse nível. Elas são incríveis. Então, assim, a questão da dor nas costas ou o próprio desconforto muscular, essas necessidades específicas que podem ser adaptadas a grupos, né, demográficos como idosos ou gestantes também, né? Então, o Pilates, ele dá, ele é amplo. Sim, então nós conseguimos trabalhar, como eu disse, com qualquer tipo de corpo, não importa a idade, o sexo, né? O Pilates, ele ficou muito conhecido no Brasil, acho que também de forma geral, pela reabilitação, por fisioterapeutas trabalharem com ele. Educadores físicos, né, também, né, os profissionais de educação física também podem trabalhar com Pilates.
e pessoas com formação em dança. Mas ficou muito conhecido na área da reabilitação. Sim. Então, a pessoa tem uma lesão, o próprio, né, ortopedista encaminha, faça pilates, né, para se recuperar dessa lesão, ou pessoas mais idosas. Por ser uma atividade mais personalizada também, né? Por a gente ter um acompanhamento. Lá no estúdio a gente preconiza nesse atendimento, então são só 2 pessoas por horário. Vão ter ambientes que são mais pessoas e aí a gente tem que ter mais atenção, né? Dependendo daquele público, né? Daquela pessoa. Mas sim, pessoas idosas, mulheres, homens. Na essência, o Pilates é um exercício de força, de condicionamento. Né? Mas ele é tão incrível, tão bem pensado e construído, né? Foi tão bem pensado e construído por Joseph, que ele tem esse poder reabilitador também. Então nós sim vamos ter esse olhar, né? Eu como fisioterapeuta consigo ter essa percepção, né? E essa capacidade de analisar aquele corpo, aquela necessidade do aluno quando ele vem com uma lesão, mas eu estou ali para trabalhar, como eu disse, essa capacidade física dele, esse condicionamento, e que vai resultar sim na reabilitação dele. Com certeza. E é incrível, gente, falando mesmo sobre a minha ótica, né? Eu sempre tive muita dificuldade realmente em fazer musculação. Então, você chega em um determinado momento da tua vida que tu te depara com uma balança de bioimpedância que te mostra a realidade dos fatos. Aí você pode estar me olhando agora e dizendo, nossa, Carla, mas você é tão magra. Eu sou uma falsa magra, gente. Porque o meu nível de gordura no corpo está muito grande, a minha massa muscular está muito abaixo do que eu preciso, né, Sara? Então, assim, eu preciso realmente compensar, né? Diminuir a gordura e aumentar a massa magra. Então, para isso, existe aí um time de profissionais aliados, né? O Dr. Pedro Neres tem me acompanhado, é meu nutrólogo. A Sara é minha instrutora de Pilates, a Thaís é minha educadora física, a Natânia é minha nutricionista. Então, eu tenho um time de profissionais e eu queria deixar claro para vocês da importância de você ter uma equipe multiprofissional para cuidar da tua saúde, porque eu estou falando de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, a gente que envelhecer bem, mas essas situações da saúde que mexem com a gente e que quando você vira a chave, você diz, poxa, eu tenho que fazer. Então, o que foi que eu fiz para poder me adaptar à musculação? Pilates. Então, como eu estou trabalhando, como está sendo o meu processo? O Pilates também serve para o processo de emagrecimento, tá, gente? Então, é feito todo um plano alimentar, né? É feito todo um plano na academia. Então, 3 vezes por semana eu pratico a atividade física, que é a musculação, na academia. 2 vezes por semana, estou com a Sarinha lá no estúdio dela de Pilates. E aos finais de semana eu não paro, porque eu comprei uma bicicleta ergométrica, então os exercícios de cardio, tanto a bicicleta quanto a caminhada, eu faço diariamente. Então o que eu fiz, gente? Na academia eu foquei, eu faço apenas os exercícios de força, o cardio eu faço no meu ambiente domiciliar. E o Pilates é o que está me dando toda essa vontade de fazer cada vez mais e essa disciplina, né, Sara? Eu acho que é esse o caminho, sabe? Se você, por exemplo, está com algum tipo de dificuldade em iniciar alguma atividade física, a musculação, ela é a atividade física realmente que vai te dar esse condicionamento, essa questão da massa magra, mas isso não te impede de fazer outras atividades. Então, você pode aliar. Eu estou alinhando isso de forma muito maravilhosa e feliz, que eu acho que é o mais importante de tudo. Você tem que encontrar um equilíbrio, né? Como você falou, com a musculação você vai dar um potencial maior nesse ganho de massa magra com a alimentação. Isso é fundamental, não adianta a pessoa ir de qualquer jeito para a academia ou para o Pilates e achar que ali ela consegue emagrecer a todo custo. Ela precisa que aquela alimentação esteja alinhada com o objetivo, totalmente, né? E o Pilates, apesar, né, como eu disse, de ser muito conhecido pela reabilitação, ele é um exercício de força. Então, sim, ele vai te desenvolver força e desenvolver aquela musculatura. Não vai hipertrofiar. Então, se você está buscando, não, eu queria só definir, né, eu queria... Então, a pessoa vê magrinha, pequenininha e tudo, mas com força. O corpo que tem força para executar os movimentos. Então, às vezes, vai chegar uma pessoa super musculosa lá no estúdio, né, uma pessoa bombada, né, de academia, eu preciso porque eu quero ganhar flexibilidade. Tá bem.
ele vai tentar fazer um 100, que é aquele movimento maravilhoso, né, Carlinha? Potente. Potente. E não consegue, mesmo lá fortão e tudo mais. Por quê? Porque tem outras características, tem outras exigências corporais, né? E que a pessoa acaba se apaixonando, mesmo que eles são bombados, mas encontram também muita função lá no Pilates para potencializar aquela prática na musculação, para ganhar mais alinhamento, né? Na hora da execução dos exercícios, executar com técnica, com calma, sem pressa, sem atropelos. Então, sem pressa, sem atropelo, com vontade de fazer mesmo. E é isso que vai te dar esse prazer, que é tão importante a gente procurar uma atividade física que a gente se sinta bem. É como eu falei, a musculação não é algo que eu gosto, ok, mas eu estou alinhando com o Pilates e está dando super certo. Então, é você realmente entender que você precisa focar na tua saúde, porque qualidade de vida é tudo, né? Então, a gente precisa dar essa virada de chave aí e ter o melhor pra gente. Amei nosso bate-papo.